Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, abri nossas Bíblias em Isaías. Isaías capítulo 60, irmãos. Glória a Jesus. Hoje o cooperador Denis está lá no Santa Rita, né, irmãos? O cooperador Vitor, irmão Everaldo. Nós estamos aqui reunidos na presença de Cristo, Jesus. Aqui em Isaías capítulo 60, todos acharam, irmãos? Isaías, só abrir o meio da Bíblia aí, vai estar pertinho, irmãos. Isaías capítulo 60, versículo 1, diz assim, irmãos: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo. Sobre quem, irmãos? Sobre ti. Quem é essa luz, irmãos? Jesus. E essa glória, de onde que é, irmãos? Essa glória é a glória dos homens, irmãos? Não, é a glória do Senhor, né? Versículo 2, ó. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Isso é verdade ou mentira, irmãos? Verdade. E a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Olha que bênção, né, irmãos? Então, a glória apareceu, se manifestou através de Jesus. Lá em Mateus 4 diz, né, irmãos? Então, onde havia trevas, a luz raiou, né? Através de Jesus surgiu a luz, surgiu a glória. E essa glória, ela é vista nos homens, né, irmãos? Aqueles que servem a Jesus, aqueles que seguem após Jesus, é notório. Essa glória é notório, essa luz sobre o cristão, né? Um pouquinho à frente aí, irmãos. Jeremias. Jeremias capítulo 14, irmãos. Então aquela profecia que nós lemos em Isaías, ela aponta para Jesus, né, irmãos? Para Jesus, a luz que viria através de Jesus. Aqui em Jeremias capítulo 14, o versículo 14 também, irmãos. A gente sabe, né, irmãos, que os profetas, lá no Antigo Testamento, eles eram usados por medida, né, por Jesus, pelo Pai, para quê? Para profetizar a vinda de Jesus, para profetizar da graça que havia de se manifestar, da luz que havia de se manifestar. E esses profetas, eles foram perseguidos e eles morreram, né, irmãos? Eles morreram. Por que eles morreram, irmãos? Por que mataram os profetas, né? E aqui a gente entende o porquê, né? Jeremias capítulo 14, o versículo 14. Diz assim, ó: E disse-me o Senhor: Os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Então aqui o Senhor do Antigo Testamento, ele diz, né, irmãos? Esses profetas são falsos. Por quê? Porque eu não mandei eles profetizarem nada disso. Eu não mandei eles falarem dos sonhos que eles tiveram. Nada disso. E aqui diz o versículo 15, ó: Porquanto assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem que nem espada... Então isso que o Senhor aqui diz, né, irmãos, que ele não mandou os profetas dizer, né? Nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. E o povo, a quem eles profetizam, será lançado aonde, irmãos? Nas ruas de Jerusalém. Então os profetas, eles profetizavam, né, irmãos, que a espada ia chegar um dia que não ia ter mais espada, ia chegar um dia que não ia ter mais fome. Então eles profetizavam que a graça ia se manifestar, eles declaravam ali, profetizavam que a luz ia raiar, né? E aí diz aqui, ó, versículo 16, né, ó: E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra: Os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha de meu povo está ferida, de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis os mortos, a espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitastes tu a Judá?
Ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós? Aguardemos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, eis aqui a turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e as maldades dos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeitastes, não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono, a tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Então, o profeta, ele profetizava, né, irmãos, coisas boas, mas eles não viam isso. Então eles saíam na rua e eles viam fome, viam pessoas mortas, eles viam mal acontecendo, mas não viam aquilo que eles profetizavam, que era acerca de Jesus, que não tinha chegado ainda, que não tinha se manifestado ainda. E aqui vem a resposta do Senhor lá do Antigo Testamento, capítulo 15, né, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lançá-los de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-á, assim diz o Senhor: os que são para a morte, os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com aves do céu e os animais da terra para devorar e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então, esse cidadão aqui, né, irmãos, esse Manassés, ele foi um rei que ele praticou todo tipo de mal lá, né, irmãos? Ele serviu outros deuses, ele fez altares, ele derramou sangue inocente, ele fez tudo de errado lá, e por causa dele, o Senhor disse que ia fazer o mal para toda a nação ali, né, irmãos? Não ia perdoar ninguém. Então ele ia visitar essa nação aqui com 4 gêneros de males, né? E ele vem dizendo aqui quais são, né? Nós lemos. Então imagina a situação desse povo aqui, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 5, ó. Aí ele vem dizendo aqui, o Senhor lá no Antigo Testamento: porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Então, ele diz, olha, quem que vai se compadecer de vocês? Vocês estão perdidos. Eu vou visitar vocês com esses 4 gêneros de males aqui, ó, e não tem escapatória para vocês. Ninguém vai se compadecer de vocês. Ninguém vai estar interessado na paz de vocês. E aí, vamos para a luz agora, né, irmãos? Lá em Lucas, né? Lucas capítulo 19, irmãos. Então o povo, irmão, sem Jesus estava perdido, né? E não é eu que digo, né, irmão? Está escrito que o povo estava perdido. Por causa de um rei que pecou, ele cita esse rei aí, e aí por causa do pecado dele, ele condenou aquela nação toda lá. E Jesus, quando ele veio, irmãos, ele veio na tribo de qual, irmãos? De Judá, na mesma tribo que aquele rei lá fez aquela tragédia toda, né, irmãos? Porque aqueles reis que pecaram lá no Antigo Testamento, eles também tinham o coração endurecido, né, irmãos? Quem que endurecia, né? Quem que endurecia o coração deles? E aqui em Lucas capítulo 19, ó, versículo 41, aqui está falando de Jesus, né, irmãos? Aí diz assim, ó, versículo 41, Lucas 19, 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, o que aconteceu, irmãos? O que Jesus fez? Chorou sobre ela. Aqui é Jerusalém, né, irmãos? Então Jesus, ele viu a cidade, e quando ele viu a cidade, ele chorou sobre ela. O Senhor lá disse, quem vai se compadecer de vocês? Quem vai pensar na paz de vocês? Né? Então diz aqui, ó, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Então Jesus, ele fala, né, irmãos? Se vocês entendessem que a paz chegou até vocês, que vocês têm direito a essa paz e vocês estão com os olhos encobertos, o coração de vocês estão encobertos. Jesus chorou ao ver a situação daquele povo, né, irmãos? Ele se comoveu. E o Senhor lá, que muitos dizem, né, que é pai de Jesus, falou, quem que vai se compadecer de vocês? Eu falo para os profetas profetizar coisa ruim, e eles profetizam coisas boas. Eu falo para eles que a espada vai descer sobre esse povo, e ele está falando que não vai ter mais espada. Eu falo que a fome vai acabar com eles, e os profetas falam que vai acabar a fome, vai ter dia que não vai ter fome.
Eu falo que o povo vai morrer de sede, e eles falam que a água viva vai se manifestar. É tudo mentira desses profetas. Eu vou acabar com a vida deles. E acabou mesmo, irmãos. Jeová lá, ele destruiu com os profetas. Ele destruiu com o povo até quando ele pôde. E ele só não pode mais hoje porque Jesus se manifestou. Então o próprio Deus se fez carne e veio ter misericórdia do povo, expressar e manifestar a misericórdia, manifestar o seu amor e a tua graça, manifestar a paz que não tinha. Então o Antigo Testamento não tem paz, o Antigo Testamento não tem glória do Senhor. A glória do Senhor, todas as vezes que falar em glória do Senhor lá, vai ser matança. Toda vez que falar em glória do Senhor, vai ser o fogo descendo e consumindo o povo. Essa era a glória do Senhor. Jesus não, ele veio manifestar a glória do Pai. O que é a glória do Pai? É misericórdia, é amor, é salvação, libertação. E aí quando se fala em libertação hoje, o povo não quer ser liberto, né, irmãos? Você fala em libertação, a libertação é crucificar a carne, crucificar os desejos, as paixões. O povo quer as paixões desse mundo e não aceita, assim como Jerusalém aqui, esse povo, eles não enxergavam a paz que tinha se manifestado através de Jesus. E Jesus fala, se vocês ao menos no teu dia, vocês conhecessem o que a tua paz te pertence. Se vocês reconhecessem, né, que a paz chegou até vocês e que vocês têm direito a ela, é só abrir os braços e receber essa paz. Mas vocês estão com os olhos, o coração está encoberto, né? Como diz aqui, ó, versículo 42, dizendo, se tu conhecesses também ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Aqui, e versículo 44, ó, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Então, o que o Senhor falou lá atrás, né, irmãos? O que ele falou lá atrás se cumpre na vida dos homens, nessa época aqui e até os dias de hoje, sobre aqueles que não têm Jesus. Aqui está apontando aqui, né, irmãos, para o ano 70, aqui, onde os romanos foi lá e acabou com Jerusalém lá, destruiu com tudo, né, e Jesus disse isso para eles, alertou eles disso, mas eles não entendiam, né, eles tinham os olhos encobertos, o coração estava fechado e não entenderam o que Jesus estava dizendo. E até hoje o povo tem o coração endurecido, até hoje, irmãos, o povo é enganado e o povo fica no engano, no erro, e embora você mostre, você leia, as pessoas não querem entender, né? Elas não querem entender que todo ser humano tem direito à paz do alto, basta receber Jesus, basta aceitar, né, irmãos? Aceitar a salvação. As pessoas rejeitam, né? Rejeitam a salvação. As pessoas, elas querem ainda achar a luz onde só há trevas, né, irmãos? Porque o pouco de luz que tem no Antigo Testamento já se manifestou em Cristo. Então hoje aquela luz que tem no Antigo Testamento já não serve mais para salvação, por quê? Porque já se cumpriu, né, irmãos? Já se cumpriu em Cristo. Então não tem que procurar a luz no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é só para a gente conhecer, né, irmãos? Conhecer a tragédia em que o ser humano está metido até hoje, né? Então, por que há tantas enfermidades que levam pessoas à loucura, irmãos? Porque o mal da enfermidade não é a pessoa morrer e ir para o sepulcro, irmãos. A pessoa morrer e ir para o túmulo, se ela morrer com Cristo, ela está salva. O problema da enfermidade é o que ela causa na vida das pessoas. Porque ser humano nenhum, irmãos, né? Nenhum sem Cristo, ele fica de pé diante da enfermidade ou diante da morte, irmãos. Então, se você pegar uma gripe, tranquilo, você vai lá, toma um remedinho lá e você fica bem, né? Agora, se você pegar um câncer, e esse câncer estiver num estágio elevado, já que o médico fala assim, olha, não tem mais o que fazer. Aí pronto, a pessoa desaba, ela desmorona. Por quê? Porque ela não sabe lutar contra a enfermidade. Ela se prostra diante da enfermidade. E isso é o que a maldição lá do Antigo Testamento faz com as pessoas. O problema não está na enfermidade, o problema está em como se lida com a enfermidade. A depressão ataca as pessoas hoje aí, ó, de monte, né, irmãos? Depressão é do diabo, irmãos, não é de Deus, né? É do diabo. É uma maldição que tem lá no Antigo Testamento. Atinge as pessoas. E atinge até nós mesmos, se não tomarmos cuidado, vai atingir. Mas o problema não está na depressão. O problema está em como se lida com ela, né? Porque muitos vencem a depressão. Outros se prostram diante da depressão e se afundam e se atola e vai que vai, né, irmãos? Então, em Cristo, Jesus nos ensina todas as coisas. Mas, né, temos que estar firmes com Ele. Crise de ansiedade, irmãos, é o que mais tem aí. Muita gente. Mas como se lida com isso? Como se lida com isso? Então, muitas enfermidades vieram e acabam com as pessoas. As pessoas ficam prostradas mesmo, não conseguem seguir adiante. E o cristão, se não tomar cuidado, irmãos, ele embarca nessa mesma aí. Então, nós vamos lá no Antigo Testamento e a gente consegue enxergar ali, irmãos, enxergar o trabalhar do inimigo. Lá ele disse que ia acabar com os profetas e ia acabar com todos aqueles a quem os profetas profetizaram. Então não basta só profetizar. Aqueles que ouviram também estavam pegos lá.
Não tinha escapatória. E até hoje não tem. A única escapatória é Jesus. Mas é a opção de cada um, né, irmãos? Jesus, ele não segura ninguém à força, né? Ele não enlaça ninguém, não. Então, se a pessoa quer seguir após ele, é bem simples. A receita é essa, né? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Se a pessoa ela quer seguir após Jesus, tem que rejeitar esse presente século, né, irmãos? Tem que rejeitar a aparência do mal. Muitos não querem rejeitar a aparência do mal. Então, aí fica difícil para o ser humano, irmãos. Fica difícil. Fica muito difícil. As crianças, irmãos, as crianças crescem perdidas aí no mundo, ó. E estão crescendo perdida mesmo. E vai que vai, irmãos. E aí, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado. Porque o cristão, ele é atingido quando, irmãos? O cristão, ele é atingido quando ele abre uma brecha. Quando ele abre uma brecha. O cristão, ele é atingido quando a fé dele está abalada. A palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento de quem, irmãos? Dos incrédulos. Então, o problema está na incredulidade. Se a pessoa não for incrédula, não é cegada. Mas é na incredulidade que o diabo opera. Então, naquele período que você está incrédulo, aquele período em que você está com a fé abalada, o seu entendimento está abalado, é ali que ele te cega, para que a luz do evangelho não venha resplandecer. Porque a luz do evangelho tem que resplandecer, irmãos. A luz do evangelho, ela resplandece no nosso entendimento e aparece aonde, irmãos? Em nós. As pessoas têm que ver, irmãos. O evangelho tem que ser claro para mim. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender para quê? Para ele se manifestar na minha vida e se cumprir a profecia lá de Isaías 60. Onde as pessoas vão ver. Elas vão ver a glória do Senhor na minha vida. Elas vão ver a luz do evangelho refletir em mim. Mas para isso eu não posso estar incrédulo. Eu não posso estar com a fé abalada. Quando a fé é abalada, o diabo lá ele falou que ele ia lançar flecha, dardos inflamados, e ele lança. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, né? Ó, com o escudo da fé você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Então o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele já fala que aqueles dardos lá, quem atacava os dardos, lançava os dardos, quem lançava as flechas, era o maligno. Mas lá diz que é o Senhor, né, irmãos? Então, nós temos que entender tudo isso, irmãos. E levar a sério a nossa vida, levar a sério a nossa carreira cristã, irmãos. Não tem jeito. O cristão, ele é cobertura para os seus filhos. Irmãos, está definido isso daí. Está definido isso daí. Então, o seu filho vai ser o tanto de cobertura que você for para ele. Se você for uma boa cobertura, ele vai estar protegido. Se você for uma má cobertura, ele vai ser atingido todo dia. Todo dia. E ele vai crescer sendo atingido, né? Porque falta cobertura. Então, eu digo, né, irmãos? Os pais dizem, eu amo meu filho. Ah, ama o filho? Não precisa dar presente caro, não precisa fazer tudo o que ele quer, mas seja um cristão verdadeiro. Seja uma cristã verdadeira e aí sim, aí você vai poder ajudar seu filho. Ah, eu amo meus netos. A mesma coisa. Não adianta dar presentes bons, não adianta dar conselhos segundo o mundo, não adianta ajudar segundo o mundo, mas seja um cristão, uma cristã verdadeira. E aí sim, aí você vai poder ser cobertura para o seu neto. Porque, irmãos, todos precisam de uma cobertura. Todos precisam. Eu preciso de uma cobertura. E a minha cobertura deve ser Cristo, né? A cobertura da minha mulher deve ser eu. E dos meus filhos deve ser nós, né, irmãos? E pronto, acabou. Pronto, acabou, está definido isso daí. Se eu não for cobertura para minha esposa, irmãos, se ela entender que eu não sou cobertura para ela e ela tomar uma posição, e ela falar, pera lá, meu marido não serve para ser minha cobertura, não serve para ser o meu cabeça. Então ela vai se entregar diante de Jesus e falar, Senhor, seja minha cobertura, porque eu não quero os anjos como minha cobertura. Porque se ela entrar na minha, eu não sendo boa cobertura para ela, os anjos vão tomar posse da vida dela, irmãos. Isso aí está definido também. Não tem para onde correr. Por isso que o cristão não deve embarcar na onda dos mundanos. Porque o mundano, irmãos, ele arrasta o cristão para o buraco, né? Arrasta para o buraco. Então são coisas simples, mas que nós temos que ter em mente isso daí, irmãos. Temos que ter em mente. Quando a gente intercede pelas pessoas, nós temos que interceder com entendimento. Interceder com entendimento, irmãos. Saber qual a situação da pessoa. O que ela precisa de verdade. Vamos orar por uma pessoa que está no mundo. Senhor, ajuda a minha vizinha lá, ela é trabalhadora, batalhadora, ela quer entrar na faculdade, ajuda ela a passar lá na prova, lá, no vestibular, ajuda ela. Irmãos, que oração que é essa? Eu estou um pouco me lixando com a faculdade dela, irmãos. Eu vou orar para que a palavra alcance o coração dela e que ela venha se converter a Cristo. É o que ela está precisando, irmãos. É o que ela está precisando. Quebrando o coração daquela mulher, Senhor. Livra ela do mal, livra ela desse mundo. Que ela venha enxergar a sua palavra, que ela venha enxergar o seu reino. Ah, o meu filho está no mundo, ele quer arrumar um emprego, ele está precisando de um emprego lá não sei aonde, um emprego maravilhoso. Irmãos, sinto muito, eu vou orar para a palavra alcançar ele. Se ele vai arrumar um emprego lá, se não vai, de repente se não arrumar, até melhor. Porque se arrumar um emprego bom, aí que vai para o mundo mesmo, né, irmãos? Esquece Jesus. Então a nossa oração tem que ser com entendimento, irmãos. Vai orar por uma criança. Vai orar por uma criança. Irmãos, sinto muito. Tem que saber quem é a cobertura daquela criança, irmãos.
Se o pai não é cobertura para ela, se a mãe não é cobertura para ela, se santifique por ela, irmãos. Senhor, que eu seja a cobertura dessa criança, eu vou me dedicar, vou me esforçar, eu vou me entregar a sua palavra, eu vou buscar, eu vou tentar ajudar, eu vou dar conselho para ela, eu vou trazer ela para a palavra, para a igreja, eu vou levar a palavra até ela. Entendeu, irmãos? É assim que tem que ser, irmãos, não tem outra forma, né? Se não for assim, irmãos, estamos perdidos, né? Temos que sempre recordar onde o povo está preso, onde o povo está amarrado, por que eles estão presos, por que eles estão amarrados. Irmãos, a palavra fala, lá em João, capítulo 3, que a condenação é esta. Qual é a condenação? Versículo 19. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz. Por que o mundo está debaixo de condenação? Porque não receberam Jesus. Porque não amam Jesus, porque eles amam as trevas. Qual que é a nossa oração por eles? Senhor, que eles deixem de amar as trevas, que eles deixem de se apegar às trevas, que eles passem a enxergar o Senhor. É o que eles precisam, irmãos. É o que o mundo precisa. Cura física, irmãos, é só uma dispensação. Só uma dispensação. O que eles precisam de verdade é se achegar a Jesus. É isso, não tem outra, irmãos. Primeira coisa, né? E depois, as demais coisas serão acrescentadas, né, irmãos? As demais coisas necessárias, né? Porque o principal, irmãos, é isso. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente. Vamos orar, agradecer a Jesus.